Leitura dos candles. Em relação à leitura dos candles, eu vou falar sobre fechamento, dojis, gaps e padrões de reversão. Então vamos lá. Fechamento em alta. Quando você analisa um gráfico, aqui no canto superior, em algum lugar aqui, né, do lado direito ou do lado esquerdo, vai mostrar se o dia fechou em alta ou em baixa. O dia ou o período que você estiver analisando, tá? Esse daqui é o gráfico diário do Itaú. Então, cada candle desse aqui representa um dia, né? O período é de um dia, mas cada candle desse poderia representar 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, né? A leitura é a mesma, tá? Só muda o período. Então aqui está falando, não sei se dá para enxergar, que o dia fechou em mais 0,96%. Por que fechou em mais 0,96%? Porque o fechamento do candle de hoje, aqui ó, foi superior ao fechamento do candle de ontem. A referência é sempre o fechamento do candle atual em relação ao fechamento do candle anterior, tá? Fechamento em baixa. Aqui está dizendo que o dia fechou em menos 2,13%. Por quê? Porque o fechamento do candle de hoje foi abaixo do fechamento do candle de ontem. Então fechou em menos 2,13%, porque a referência é sempre o fechamento do candle atual em relação ao fechamento do candle anterior. Candles ascendentes com fechamento em baixa. Aqui começa a surgir um pouco de dúvida para quem está começando a analisar os gráficos, tá? Porque o que acontece? O fechamento aqui está falando que foi em menos 1,51%. E aí, às vezes, a dúvida aqui é a seguinte: Anderson, por que fechou a menos 1,51% se o último candle fez uma máxima superior à máxima do candle anterior e fez uma mínima superior a mínima do candle anterior, ou seja, é um candle ascendente. Por que fechou em baixa? Realmente é um candle ascendente em relação ao candle anterior, só que o fechamento do candle de hoje foi abaixo do fechamento do candle de ontem. Então, de novo, a referência é sempre o fechamento do candle atual em relação ao fechamento do candle anterior. Lembra quando eu te ensinei que dos 4 preços do candle, o preço de fechamento era o mais importante, né? A gente tem o preço de abertura, máxima, mínima e fechamento. O preço de fechamento é o mais importante. Então, o preço de fechamento sempre vai ser utilizado como referência para a gente saber se o dia fechou em alta ou em baixa. O dia ou o período que você estiver analisando. Se você estiver analisando um gráfico de 15 minutos, por exemplo, vai ser o preço de fechamento do último candle de 15 minutos que vai determinar se o período de 15 minutos fechou em alta ou em baixa. Candles descendentes com fechamento em alta. Aqui é a mesma coisa, né? Só que é o contrário. Aqui está dizendo que o dia fechou em mais 1,23%. Por quê? Porque o fechamento de hoje foi superior ao fechamento de ontem. Mesmo esse último candle, né, sendo um candle descendente, ou seja, ele fez uma máxima inferior à máxima do candle anterior e uma mínima inferior à mínima do candle anterior, ou seja, é um candle descendente, só que o fechamento foi em mais 1,23%, porque a referência é sempre o fechamento do candle atual em relação ao fechamento do candle anterior. Candle de alta com fechamento em baixa. O que é isso? Aqui está falando que o dia fechou em menos 2,41%. Mas Anderson, por que fechou em menos 2,41% se o candle é de alta? Ó? Né? O candle fechou em alta. Realmente o candle foi de alta. Ele abriu aqui, fez uma mínima, fez uma máxima e fechou aqui. Mas o preço de fechamento de hoje
foi abaixo do preço de fechamento de ontem. Por isso que fechou em menos 2,41%. Porque a referência é sempre o fechamento do candle atual em relação ao fechamento do candle anterior. Candle de baixa com fechamento em alta. Aqui é a mesma coisa, só que o contrário, né? O candle, aqui está falando que fechou em mais 1,10% o dia, né? Só que o candle é visivelmente um candle de baixa. Mas o fechamento dele foi superior ao fechamento do candle anterior. Por isso que o fechamento foi de mais 1,10%. Parece besteira esses detalhes, mas muita gente tem essas dúvidas, principalmente quando está começando a estudar os gráficos, tá? Então, em relação ao fechamento dos candles, é isso aí. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os dojis.